Mateus, no capítulo de número 8, versos de número 23, assim está escrito: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Como eu gostaria de poder frisar-me dentro do tema, eu repito: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Queridos irmãos, membros da igreja, nossos visitantes, é um texto popularmente conhecido por todos nós e bastante atraente para a apresentação de uma resposta necessária por cada um de nós a respeito de Jesus Cristo. Eu não imagino, jamais pensarei sobre isto, que você veio aqui esta noite porque nós temos aqui cantores, ou só por isto, porque nós temos aqui um pastor Posidônio que é bastante dinâmico ao dirigir uma reunião. Eu não acredito que você veio aqui só porque você tem um espetinho depois do culto. Eu não acredito que você veio aqui só porque é um ambiente confortável. Eu não acredito que você veio aqui só porque não tem o que fazer nesse momento. Mas eu quero crer que você veio aqui porque um dia encontrou uma resposta para esta pergunta: quem é este homem? Estamos aqui, estou certo e seguro, pelo menos uma boa maioria dos que aqui estamos aqui porque um dia o Senhor nos fez entender quem é Jesus. Diria eu, meus queridos irmãos, desta noite, se eu conseguisse, se meus companheiros que aqui estão, conseguíssemos traduzir em palavras aquele que em pessoa é o Filho de Deus, Jesus Cristo, nascido de Maria, que peregrinou as estradas poeirentas da Palestina e que andou fazendo bem a todos, alimentando o faminto, dando luz ao que estava em trevas, aquele que andou trazendo a vida para quem já estava na sepultura por 4 dias, aquele que andou consolando a viúva que chorava a hora final para o sepultamento do seu filho, aquele que andou pelas ruas da Palestina consolando os aflitos e libertando os oprimidos do diabo. Se eu conseguisse expressar quem ele é de fato, a Ouro Preto viria para cá. Ouro Preto viria para cá, porque não há, jamais haverá alguém semelhante a ele, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Como eu e você, Jesus enfrentou situações desconfortantes na vida. E nós estamos vivenciando um tempo em que uma geração de crentes estão um pouco surpresos porque ele passou a ser crente para não ter mais problemas. Mas você já ouviu aqui nesta noite que nós estamos inseridos num contexto onde
As pessoas passam fome, as pessoas sentem frio, as pessoas ficam doentes, as pessoas passam medo, as pessoas sofrem ameaças, as pessoas sofrem calúnias, as pessoas recebem elogios, as pessoas têm prejuízo, as pessoas ganham bem, as pessoas ganham mal, as pessoas têm, as pessoas não têm, as pessoas querem, outras não querem, umas vêm, outras não vêm. Jesus enfrentou essas controvérsias durante a sua existência na terra. Mas eu gostaria de destacar na pessoa dele nesta noite alguns detalhes que eu e você, apesar de estarmos inseridos num contexto de mundo, Jesus suportou sozinho. Nenhum de nós fazemos parte desta história que é unicamente dele. Qual, pastor? Primeiro, ele é o único nascido entre os humanos que sabia que ia nascer. Você nasceu e demorou um pouquinho para saber que tinha nascido, que já estava por aqui. Tinha sentimentos e tantas coisas, mas daqui a pouco você passou a ter consciência do existir. Porém, Jesus, antes de nascer, já sabia de que família nasceria. Você não pôde escolher a família que você gostaria de nascer. Dona Ivonete se reportou nosso filho aqui. O ministério é um pouco complexo, mas é uma bênção. Mas chegou um momento que o nosso filho disse assim, eu gostaria de ser filho de fulano de tal. Porque ser filho de pastor não é brincadeira. Viver na casa de pastor não é fácil. Jesus foi o único que nasceu sabendo quem seria a sua mãe. Jesus foi o único nascido entre nós que sabia em que casa ia morar. Jesus foi o único nascido entre os homens que sabia que tipo de vida ia enfrentar. Jesus foi o único nascido entre os humanos que sabia para que veio a existir entre nós. Nenhum de nós viemos ao mundo sabendo qual era o propósito de Deus para com você, para comigo. Deixa eu lhe dizer, eu não vim ao mundo ao léu, eu vim por um propósito divino, você também, só que você não sabia. Ele sabia, ele veio com propósito. Você está aqui, não vai se arrepiar, porque não adianta e nem precisa. Você não pode escolher que tipo de morte você vai morrer. Você está vivo, nem quer ouvir falar sobre isso. Mas você não quer morrer numa UTI, você não quer morrer num acidente de trânsito, você não quer morrer asfixiado, você não quer morrer consumido por uma doença brutal, você não quer morte desse jeito. Só que eu e você não podemos escolher o tipo de morte que nós aceitamos. Mas deixa eu lhe dizer, Jesus veio ciente de que morreria crucificado na cruz do Calvário, rejeitado por todos, rejeitado por quem ele curou, rejeitado por quem ele deu pão da multiplicação, rejeitado por quem ele operou tantos milagres, mas na hora da sua crucificação deram as costas por gratidão, e ele ali estava porque já sabia de que morte morreria. Quando ele começou a descortinar este cenário para os seus discípulos, os discípulos reagiram, e um deles logo adiante diz, assim não, se for para morrer, nós iremos contigo até a morte. Disse, olha, a morte com que eu estarei me entregando para morrer, não adianta morrer 10 humanos, 20 humanos, 50 humanos, 100 humanos, uma nação inteira não adianta, porque eu vim para morrer, porque o meu sangue será dado em resgate de muitos.
É verdade que é para todos, mas o Senhor já sabia que nesta noite eu falo para pessoas que escutam mais uma vez falar dele e ainda não decidem aceitar. Por isso disse ele: o meu sangue é derramado em resgate de muitos. Como nós, Jesus carece de transferir-se de um para outro local. E nessa transferência, ele vai se utilizar de um barco. Então é sobre as águas. Não era um carro nem um avião. Cansado, exausto, dormiu. Enquanto dormiu, a Bíblia Sagrada registra que se levantou uma grande tempestade. Queridos, não é de se admirar, nem de estranhar, que tempestades se levantam contra a vida de um cristão autêntico e verdadeiro. É verdade que às vezes você também tem que ouvir críticas de alguém. Diz que é crente para estar sofrendo assim, ele está sofrendo assim e vai continuar até superar a crise do sofrimento, porque ele já conhece pela palavra deste Jesus Cristo, a palavra de Deus, que o choro pode durar uma noite, mas não tem manhã sem alegria. A escuridão vai passar, as trevas vão ser desfeitas, e as tribulações e a tempestade vai embora, e vai chegar a hora de cantar. Jesus é despertado e lhe é apresentado a situação que eles estavam enfrentando. Assim como a irmã Sueli acabou de dizer, entrou no seu quarto, colocou a filhinha doente, disse: Senhor, já falei para muita gente, mas agora eu estou falando é comigo. Olha essa criança que não está bem com a sua saúde, ela está enfrentando dificuldade. Jesus é questionado por seus discípulos. Os discípulos do Senhor Jesus seguiram a ele. Discípulos de Jesus, aqueles que estavam andando com ele, dormindo com ele, viajando com ele, comendo com ele, estavam assistindo o Senhor Jesus Cristo desenvolver o seu ministério, desde o seu batismo, logo na imediata decisão da escolha dos discípulos para segui-los e iniciarem o ministério de propagação do Evangelho. Eles, os discípulos de Jesus, vão despertá-lo, e o Senhor Jesus olha para eles e diz: por que vocês estão com tanto medo dessa tempestade? Queridos, é verdade, tempestade dá medo, sim ou não? Dá medo? Então o meu conselho é: não deixe que o Senhor Jesus fique desatento nesta hora. Desperte Jesus na tua vida. Fala: Senhor, chegou a hora, a tempestade está ficando muito descontrolada. Eu já não consigo mais perceber como isto vai terminar. Mas se tu estiver aqui no meu barquinho, se o Senhor estiver na minha embarcação, com certeza nós chegaremos a outra margem. O Senhor Jesus desperta, acalma o vento, acalma o mar, tudo se torna bonança. E o que é curioso, os discípulos olham um para o outro e se perguntam entre si: que homem é este? Que homem é este? Eu não posso enumerar a vocês, mas Jesus curou o filho de um oficial que estava à morte, e os discípulos estavam próximos. O Senhor Jesus ressuscitou Lázaro, de 4 dias sepultado, e os discípulos estavam próximos. O Senhor Jesus Cristo atendeu o choro da viúva de Naim, que vinha para sepultar, já dito, o seu filho, a sua esperança, e os discípulos estavam perto. Os discípulos estavam com ele quando passando por Jericó. Os discípulos estavam com ele quando a multidão clamava. Os discípulos estavam com ele quando de uma vez
purificou 10 leprosos. Os discípulos estavam presentes quando ele fez a grande declaração à mulher pecadora, que acusada pela comunidade de seus dias era para ser apedrejada e morta. Mas ele, abaixando-se, escrevia na areia alguma coisa na terra, e a Bíblia Sagrada diz que, levantando o seu olhar, não viu ninguém a não ser a mulher. Perguntou a ela: onde estão os teus acusadores? Não te condenaram? Ela disse: não me condenaram. E ele disse: eu também não te condeno, mas escuta, mulher, vai e não peques mais. Os discípulos estavam por perto, quando o Senhor Jesus Cristo, nas suas mais esplêndidas ministrações, toma o livro do profeta Isaías, e no templo, na sinagoga, abre e lê o profeta Isaías, onde diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Os discípulos estavam juntos. Mas deixa eu lhe dizer, o nosso Cristo é um Cristo que surpreende em cada uma das suas ações. O que eles não tinham visto ainda, iam ver agora. Eles já tinham presenciado Jesus transformar a água em vinho. Eles já tinham presenciado os milagres que citei. Mas eles ainda não tinham visto acalmar o mar e o vento. E deixa eu dizer a vocês, queridos, desta noite, que tudo na Bíblia tem uma razão muito clara para ser compreensível, e a hermenêutica ajuda nisto. Quando a palavra de Deus fala de muitas águas, fala do universo de pessoas. Quando a palavra de Deus fala de vento, fala de perturbação. É verdade que não é sempre, mas quase sempre, porque o vento também tem a representação simbólica do Espírito Santo. Porém, há ventos que estão claramente apresentados na Bíblia, como aquele que passou na caverna onde Elias estava escondido, se escondendo da fúria de Acabe e de sua mulher Jezabel. Está ele ali pedindo a morte. Mas quando o vento da tempestade soprou, ele se escondeu. Então não pense que a gente é tão forte para encarar a tempestade sozinho. Meu amigo, eu tenho para você um aviso esta noite. Todos nós poderemos chegar ao momento em que a tempestade vai se levantar, em que este universo de água parece que vem sobre nós e vamos ser liquidados. Mas deixa eu te dizer, se você levar contigo Jesus no teu barquinho, esta vida tão pequena, no meio desse universo de água tão imensa, no meio de um vento que você não sabe onde começa e onde vai terminar, Jesus se posicionará e vai dar ordem a teu respeito para que você chegue do outro lado sem ser sufocado pelo vento e sem ser afogado pelas águas. O que é curioso é que os discípulos, diante de todo o espetáculo do ministério de Cristo Jesus, quando assiste esta cena, olha um para o outro e pergunta: quem é este homem? Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu e você vamos juntos enumerar algumas coisas que este homem é. Porque há muita gente que não sabe mais quem é Jesus. Estamos acontecendo reuniões e reuniões, e cultos e cultos e cultos, mas o nome deste homem às vezes fica esquecido, e a população está nesse universo de água, esse universo de pessoa perdida, estas multidões, perguntando: quem é Jesus? Vamos, primeiro, Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia chama de o unigênito.
A Bíblia chama de o unigênito. Quando ela diz unigênito, é porque não tem dois, é o único. Agora deixa eu lhe dizer, quando Paulo escreve a Roma, ele diz para as pessoas em Roma: vocês conhecem o unigênito de Deus. Só que eu tenho uma notícia linda para vocês, meus irmãos em Roma, que Jesus veio como unigênito, mas quando ele retornou, ele se tornou primogênito entre muitos irmãos, e uma turma deles estão em Ouro Preto hoje. Sabe por quê? Porque Cristo é o Filho de Deus, mas eu e você, depois que aceitamos a Jesus como Salvador, a Bíblia diz que Ele nos deu poder e autoridade para sermos também filhos de Deus. Eu só faço aqui uma aclaração para te facilitar. Jesus é filho por geração, e eu sou por adoção. Isso é um ato jurídico que às vezes não é bem claro para muitas pessoas, mas deixa eu lhe dar uma informação, quem sabe mais próxima. Sabe por que eu sou filho de Deus? Sabe por que você é filha de Deus? É porque Ele te adotou em Cristo. A Bíblia diz, Paulo escrevendo a Timóteo, que ele é o advogado, o homem, o justo Cristo. Ele advoga a causa do pecador junto ao Pai, quando na terra se arrepende, querendo a salvação e buscando o perdão dos seus pecados. Ele advoga ao Pai a nossa adoção. E eu falo a muitos que antes não eram filhos. A Bíblia chega a dizer que antes não era povo, mas agora, além de povo, é nação santa, porque conheceram quem é este homem, o Filho de Deus. É verdade, nascido de Maria, teve como tutor José, sofreu perseguições, teve que fugir para o Egito, não retornou para sua terra de nascimento, foi morar em local estranho. Mas quando chegou o tempo de se apresentar no templo, ainda na sua idade bem jovem, perguntava e respondia junto aos doutores da lei que no templo estavam, e um olhava o outro perguntando: onde aprendeu ele estas coisas? Porque sabiam que não tinha ido à escola dos rabinos. Você sabe onde ele aprendeu? Você sabe de onde ele trouxe esse conhecimento? Você sabe de onde veio com ele a sabedoria? Você sabe de onde estava nele a graça para ouvir, para perguntar e para responder? Este é Jesus a quem nós estamos aqui servindo. Este Jesus socorreu mulheres aflitas, socorreu homens em desespero. Este Jesus socorreu multidão em êxtases. Este Jesus pregou o sermão que arrebatava as multidões. Este Jesus pregou o sermão que excluiu as multidões e todos o deixaram só. Este Jesus anunciou as verdades de Deus para o povo de seu tempo, e hoje nós, como seus discípulos, estamos aqui pregando a sua palavra. Este Jesus, aproximando-se os dias da celebração, anuncia aos seus discípulos: o Filho do Homem irá como dele está escrito. Irá para onde? Para a cruz. O nosso Jesus, depois de operar extraordinários milagres, realizar todas estas maravilhas de bênçãos na vida das pessoas, lhe deram como recompensa uma cruz. E lá está a nossa vitória. Lá está a nossa recompensa.
O Senhor Jesus não reclama do seu sacrifício. O Senhor Jesus reclama da dureza do meu e do teu coração. O sacrifício que por nós suportou calado. A Bíblia, desde o Antigo Testamento, diz: como o cordeiro mudo foi levado perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Ele sabia que aquele sofrimento que ele enfrentava é para dar tranquilidade ao nosso culto esta noite. Ele sabia que as dores das feridas que ele estava permitindo ser exposta em seu corpo era para que eu e você estivéssemos aqui todos bem arrumadinhos, sem chagas expostas. Ele sabia perfeitamente que o seu sacrifício de muitas dores e de muita rejeição iria implicar na nossa aceitação perante Deus. É o valor que eu e você recebemos por Deus em Cristo Jesus através de seu Filho. A Bíblia Sagrada mostra que Jesus logo é preso, e sendo preso, os seus discípulos se afastaram. Foi seguido de longe por algumas mulheres e pelo menos um dos discípulos. Julgado injustamente, contrariando todos os princípios que a legislação do tempo atribuía aos tribunais para que qualquer condenado fosse julgado. Jesus, em todo o seu julgamento, foi julgado de forma imprudente. E a Bíblia Sagrada diz que o próprio Pilatos aparece diante da multidão e faz uma exclamação de desespero e de muita covardia: que quereis que eu faça de Jesus chamado Cristo? Que quereis que eu faça de Jesus? E a Bíblia diz que ele retorna ao interior da sala e volta dizendo: que farei? Eu não vejo culpa neste justo. Deixa eu lhe dizer, querido irmão, o nosso Jesus Cristo, que viveu entre nós, não se maculou com as mazelas da humanidade em seu tempo. Ele passou por aqui, mas a Bíblia continua dizendo: na sua boca, em suas palavras, não se achou engano. Quem é este homem? Este homem é aquele que João escreve no seu capítulo de número 8: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é este homem? Este homem é aquele que João escreve no capítulo de número 14. A Bíblia diz que ele é a verdade e a vida. Quem é este homem? Este homem é aquele que, pendurado na cruz entre o céu e a terra, esvaindo-se as suas forças, dá um brado aos céus e à humanidade, declarando: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Quem é este Jesus que você precisa amá-lo? Quem é este Jesus? É um desenho de metal que leva no pescoço? Ou alguém que você coloca lá no retrovisor do veículo? Quem é este Jesus? É aquele que você tem na contracapa da carteira? Quem é este Jesus? É aquele que está pendurado num poste pelas cidades? Quem é Jesus? Jesus é o nosso Salvador. Jesus é quem nos perdoou. Jesus é quem nos achou jogado, lançado, sem paz, sem Deus no mundo, mas Ele estendeu sobre nós o seu olhar e também a sua mão, e a sua palavra nos faz claramente um convite: vinde a mim, vinde a mim. Jesus é o único que convida as pessoas a virem a Ele
sem esperar nenhuma recompensa, antes recompensá-las. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. E ele diz: e eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. Quem é Jesus para você, querido? Para muitos, Ele é o que acalma a tempestade. Para muitos, Ele é o que dá casa própria. Para muitos, Ele é o que dá emprego. Para muitos, Ele é o que dá cura da enfermidade. Para muitos, Ele é aquele que abre as portas que estão fechadas. Para muito, é aquele que alegra o coração que está triste. Mas para mim e para você, antes de tudo isto, Ele é o meu Salvador e o meu Senhor. Deus abençoe.